Olá, segunda-feira, dia 30 de junho. Para ficar bem informado, confira a partir de agora as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Entre os destaques de hoje estão a situação da gripe aviária no Brasil. Receita Federal paga hoje segundo lote de restituição do imposto de renda. E decreto em Goiás declara a situação de emergência por síndrome respiratória aguda grave. Fique com a gente, Conexões já está no ar. Obrigada pela sua companhia. Estamos ao vivo pela TV UFG e pelo nosso canal no YouTube. Também acompanhe Conexões pelo aplicativo da TV UFG. Bom, Conexões tenta ser mais acessível e por isso temos interpretação para Libras aqui no nosso estúdio. Além disso, pensando no nosso público cego e de baixa visão, fazemos as descrições físicas de todos os participantes aqui do programa. Eu vou começar com a minha. Eu sou Isabela Lima, uma jovem mulher branca com olhos castanhos e cabelos também castanhos cacheados, na altura dos meus ombros. E hoje, ao meu lado, está aqui no estúdio o professor da UFG e intérprete para Libras, Diego Barbosa. Ele se descreve como um homem de pele clara, que tem cabelos bem curtos, lisos e escuros, olhos escuros e uma barba cheia. Nós estamos em pé aqui, no estúdio do Conexões, e atrás de nós está o nosso cenário do Conexões, com cores azul claro, cinza e vermelho. Tem também uma tela entre a gente com a logo e o nome do programa. Mas aqui também é aqui nessa tela que aparecem as nossas reportagens e entrevistados. E vamos começar o nosso giro de notícias? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou hoje qualquer conversa com o Irã e qualquer oferta ao país. Trump reiterou sua afirmação de que os Estados Unidos haviam eliminado totalmente as instalações nucleares de Teherã, capital do Irã. As afirmações foram publicadas em sua plataforma Truth Social, a verdade social. Na última sexta-feira, o líder americano rejeitou reportagens que afirmavam que seu governo havia discutido a possibilidade de ajudar o Irã a obter até 30 bilhões de dólares para construir um programa nuclear para a produção de energia civil. O Brasil aderiu à Declaração Internacional em Defesa dos Direitos da População LGBTQIA+. A iniciativa é liderada pela Espanha e conta com o apoio de países como Portugal, Canadá e Uruguai. O anúncio foi feito pelo Itamaraty no Dia Internacional do Orgulho. O texto reforça o combate à discriminação e à violência, além de pedir a revogação de leis que criminalizam relações entre pessoas do mesmo sexo em diferentes países. A declaração também defende políticas públicas inclusivas e o combate ao discurso de ódio. O governo federal definiu a distribuição de cotas raciais em concursos públicos federais. Decreto presidencial estabelece que 30% das vagas serão reservadas, sendo 25% para pessoas pretas e pardas, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Caso não haja candidatos suficientes em algum dos grupos, as vagas são redistribuídas, seguindo prioridade, até chegarem à ampla concorrência. A autodeclaração será validada por comissões específicas para cada grupo étnico. A nova regra também garante que quem concorrer por cota concorra normalmente por ampla concorrência, se a nota for suficiente. E a vacina da dengue produzida pelo Instituto Butantan pode ser aprovada para distribuição à população ainda no início de 2026. No momento, ela segue sob análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em Brasília. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lembrou que em 2025 os casos da doença caíram mais de 70% e os óbitos mais de 80% comparados aos dados de 2024. As mulheres em Goiás estão tendo menos filhos e adiando a maternidade. Dados são do censo de 2022 e mostram que a taxa de fecundidade do estado é de 1,57 filho por mulher. Número considerado baixo.
Além disso, a idade média para ter filhos subiu de 26 para quase 28 anos. O estudo revela também que o nível de escolaridade influencia tanto na quantidade de filhos quanto no momento de engravidar. Mudando de assunto, o Brasil passou por um susto após identificar o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil. A doença chegou ao país em maio de 2023, mas até esse ano só havia sido identificada em aves silvestres e de subsistência. Já no dia 18 desse mês, o Brasil se declarou livre da gripe aviária e 16 países retiraram restrições à carne de frango exportada. Esse é o tema da entrevista de hoje com a Denise Toledo, gerente de sanidade animal da Agrodefesa. Seja bem-vinda, Denise. Obrigada. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Para começar, eu queria que você fizesse a sua autodescrição, por favor. Bom, eu sou mulher, parda, cabelo liso, cabelo liso, castanho abaixo do ombro e olhos castanhos escuros. Beleza, Denise. Para a gente começar, então, conta para a gente como é o trabalho da Agrodefesa durante esse período, né? Desde a identificação da chegada da gripe aviária ao Brasil em 2023 até 2025, assim, procurando, né, se identificando o vírus e tentando erradicar ele do país. Desde 2023, quando a doença aconteceu pela primeira vez aqui no Brasil, a gente intensificou os trabalhos que a gente já desenvolve, que são preventivos. Então, as fiscalizações em granja passaram a ser mais intensificadas, atendimento à notificação realizado, educação sanitária, informando sobre a importância, né, da doença. Então, essa prevenção, ela foi intensificada a partir de 2023. E a gente aqui em Goiás teve a sorte de não ter casos até esse mês, né? Quando a gente identificou o nosso primeiro caso, que também aconteceu em aves de subsistência. Então, diferente do que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente identificou em subsistência. E aí, a partir do momento da identificação, a gente tem o trabalho para conter e não deixar que a doença evolua ou se espalhe no estado. Caso um caso seja identificado aqui em Goiás, você falou que um caso já foi identificado. Qual é o trabalho para dar assistência ao local, né, onde foi identificado e também fazer a contenção desse vírus? O que é feito? Sim, quando a gente recebe notificações de suspeita, a primeira coisa que a gente faz é realizar o atendimento para verificar se essa suspeita é procedente ou não. Sendo realmente sinais clínicos compatíveis com a doença, nós colhemos material, enviamos a amostra para o laboratório e já começamos um trabalho de planejamento das ações que vão ter que ser desenvolvidas para não deixar essa doença se espalhar e para eliminar ela ali daquela propriedade. A gente chama isso de aplicação de plano de contingência. Então, aqui em Goiás, nós tivemos apenas caso em uma subsistência, propriedades que criam aves no fundo de quintal para consumo próprio. Nesse caso, a gente mapeia a área ali da propriedade em um raio de 10 quilômetros, a gente faz vigilâncias nas propriedades vizinhas e na propriedade foco, a gente faz a eliminação das aves daquela propriedade, um trabalho de limpeza e desinfecção de todas as instalações, um vazio sanitário que a gente estabelece ali a critério do Estado de 28 dias, para que a gente não tenha a introdução de aves e não permita que essa doença venha a acontecer novamente ali na criação. Então, esse é um trabalho da defesa quando a gente identifica um foco, né? Para aves de subsistência, esse procedimento é um pouquinho mais simples, mas quando acontece em granjas comerciais, que não foi o nosso caso, aí o trabalho ele é o plano de contingência completo, então um trabalho muito grande, intenso, multi-equipes, né, com várias instituições junto, para que a gente consiga evitar que aconteça em outras granjas. No caso do foco que a gente não teve restrições de mercado, por ter sido apenas em aves de fundo de quintal. Como você citou, né, essa restrição de mercado, ela aconteceu no Brasil após ter identificado esse caso no mês passado. Foram vários países que estabeleceram restrições ao país, né, pela exportação. Como foi identificado esses casos em aves que são para exportação? Elas ofereceriam algum risco aos seres humanos, caso fossem consumidas, ou os ovos, né, produtos derivados também fossem consumidos? A influenza aviária, ela não é transmitida pelo consumo de ovos e de carne. Ela é transmitida para o ser humano a partir desse contato mesmo entre o ser humano e a ave doente. Então, por isso a gente até diz
porque ela é uma doença ocupacional. A pessoa que trabalha na granja, que tem essas aves contaminadas, ela pode sim desenvolver a doença por esse contato respiratório com a ave. Os países, eles restringem o comércio por uma questão de evitar que a doença entre nos seus próprios países. Então, é por isso que as restrições comerciais acontecem. Eles querem comprar de países que sejam livres da doença, para ter garantias mesmo para os plantéis deles, que estão comprando um produto que não vai oferecer risco, muitas vezes, para a própria criação de aves dele. E não tanto devido à doença em seres humanos, uma vez que o consumo não é o principal fator que pode causar a doença, tá? Então, essa é uma questão que é importante mesmo da população ficar ciente. O consumo de carne e ovos, ele pode e deve continuar acontecendo, mesmo porque hoje o Brasil não tem nenhum caso em aves comerciais, né? A gente teve a autodeclaração novamente de livre da doença em plantéis comerciais, porque o trabalho foi todo realizado para a contenção do foco no Rio Grande do Sul. Você citou agora no final que essa declaração ela foi feita no dia 18, mas como se chegou a essa declaração de estar livre do vírus, né? Como foi o trabalho, todo o processo para ter certeza que estamos seguros em relação à gripe aviária? O Serviço de Defesa do Rio Grande do Sul, que é como se fosse a agrodefesa aqui em Goiás, né? Ele realizou todo o trabalho no foco, realizando essa questão da eliminação das aves, das carcaças, limpeza e desinfecção da propriedade, e realizou o início de um que a gente chama de vazio sanitário. Então, aquela granja ficou despovoada, sem aves, por 28 dias. Além disso, ao redor da criação foram realizados ciclos de vigilância. Então, todas as propriedades, num raio de 10 quilômetros, foram fiscalizadas para verificar se não haveria sinais de influenza aviária em aves de outras criações. E não foram identificadas nenhuma suspeita em aves ali daquela região dos 10 quilômetros. Por isso, foi possível que, ao final dos 28 dias, o Sistema de Defesa do Rio Grande do Sul considerasse o estado novamente livre da influenza aviária nos plantéis comerciais. Muito obrigada, Denise. Então, podemos dizer que estamos seguros no Brasil, né, em relação à gripe aviária, foi um trabalho bem duradouro, feito pela Agrodefesa, de monitoramento, também de atendimento aos locais onde os focos foram identificados e está tudo sob controle, ainda bem. Muito obrigada, Denise Toledo, gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Bom, vamos para um rápido intervalo, mas continue com a gente porque no próximo bloco falaremos sobre o acordo feito pelo TRT Goiás para uso de inteligência artificial em seus serviços. E o governo de Goiás decreta situação de emergência por síndrome respiratória aguda grave. É logo mais. Estamos de volta com Conexões de hoje. E atenção, contribuintes da Receita Federal. O órgão vai pagar hoje o segundo lote de restituição do imposto de renda. São cerca de 11 bilhões de reais. E mais de 6 milhões de cidadãos devem receber os valores. A restituição deve cair por ordem de prioridade, sendo ela idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, seguido de pessoas com alguma deficiência, física ou mental. Também tem preferência para receber pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério e aqueles que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição via Pix. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás firmou acordo para utilizar a ferramenta IA Galileu para facilitar o serviço no tribunal. O sistema lê automaticamente peças processuais e sugere minutas, tópicos e modelos para elaboração de sentenças. A tecnologia desenvolvida pelo TRT do Rio Grande do Sul reúne decisões validadas por magistrados, precedentes qualificados e jurisprudência consolidada.
Além de Goiás, outros 7 tribunais regionais aderiram à iniciativa tecnológica. Segundo autoridades do tribunal, a IA vem para modernizar a justiça do trabalho, além de garantir agilidade sem abrir mão da qualidade. E agora vamos falar sobre o Decreto Estadual de Situação de Emergência por Síndrome Respiratória Aguda Grave. Para dar mais informações sobre esse assunto, eu chamo aqui na tela a repórter Amanda Dutra. Bom dia, Amanda. E explica pra gente por que o estado de Goiás decretou o estado de emergência por síndrome respiratória aguda grave e o que é essa síndrome. Bom dia, Isabela, professor Diego, e um bom dia para você que nos acompanha aí de casa. Pois é, o governo de Goiás, nesse fim de semana, decretou esse estado de emergência por afirmar, né, que o estado atingiu uma taxa acima do esperado no caso de doenças relacionadas, né, a infecções respiratórias. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que houve um aumento de mais de 30% nos casos de internações nesse ano em comparação ao ano anterior, nesse mesmo período. Mas antes de dar mais informações, eu vou me apresentar a você. Eu sou a Amanda Dutra, uma jovem mulher de pele clara, com cabelos crespos, que hoje estão amarrados em tranças, escuros, e os meus olhos também são escuros. Inclusive, Isa, hoje mais cedo, a subsecretária estadual da Saúde, Flúvia Amorim, falou em coletiva sobre os agravantes dessa crise de emergência em saúde aqui em Goiás e também dos principais fatores que acometem, né, toda essa crise, essa calamidade que tem acontecido. Vamos acompanhar então no VT. O que nos chamou a atenção é que nós estávamos ali ainda no mês de maio, já com quase 6 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo que no ano todo de 2024 a gente teve 7.400 aproximadamente. Então, isso já nos chamou a atenção, já foi um alerta, e geralmente é assim, você tem primeiro aumento de casos leves, depois você tem casos moderados, depois aumenta as internações. Então, esse é o fluxo, e por isso a necessidade dessa decretação de emergência, porque aqui em Goiás a gente sabe que esse período crítico, né, que vai até agosto e setembro devido à baixa umidade relativa do ar, as queimadas, aumento de partículas suspensas no ar e aumenta também a chance de doença respiratória. Quando a gente avalia, né, esse cenário de síndrome respiratória aguda grave, a gente tem em primeiro lugar o principal causador, influenza, aí depois a gente tem os vírus, outros vírus respiratórios como rinovírus e sincicial, que acomete principalmente crianças menores de 2 anos, mas também temos casos de influenza e covid em menores de 2 anos, e a gente tem também, né, aí nos adultos o maior número de óbitos, principalmente os mais velhos, né, acima de 60 anos, e como principais causas, influenza e covid. Amanda, a gente conferiu então aí essa lista, né, feita pela Flúvia Amorim, preocupante das doenças que estão circulando pelo estado, mas eu sei que você preparou, né, uma lista aí de precauções, né, que podem ajudar as pessoas a se cuidar durante esse período. Sim, inclusive, Isabela, a subsecretária Flúvia Amorim também frisou nessa coletiva que a baixa cobertura vacinal é um dos maiores causadores desse decreto de emergência. Então, aí já vai o primeiro alerta e a primeira precaução para não cair nessa estatística de estar com gripe, de estar com algum tipo de síndrome respiratória aguda grave, né? Se vacinar. Estamos no período de campanha de vacinação aqui em Goiás, nas cidades, né, nos municípios do estado. Então, é muito importante você aí de casa que ainda não se vacinou, procurar o posto de saúde mais próximo da sua residência, né? E, inclusive, se você é de Goiânia ou região, a UFG está com a sala de vacina lá da Faculdade de Enfermagem aberta, com vacinas gratuitas de influenza, de Covid-19, é só chegar lá em horário comercial e se vacinar, muito simples, levar um documento com foto, não somente nessa sala de vacina, mas nas UBS, nos CAIs, das regiões aqui de Goiânia e região. E também a subsecretária, ela inclusive trouxe um estudo muito interessante que aponta que quando há o alcance em 90% da vacinação de um determinado público, de uma determinada comunidade, há automaticamente uma diminuição em 80% dos casos de infecções respiratórias, frisando então, né, que síndrome aguda
respiratória grave é qualquer infecção causada por vírus que ataca as vias respiratórias do organismo. Isso inclui a influenza, né, que é a famosa gripe, a Covid-19, algumas doenças que a Flúvia apontou aí na sonora, no VT. E é isso. Então, outros alertas importantes para você, principalmente que for para alguma festa, a gente está em época de festa lá em Trindade, por exemplo, né, Romaria do Divino Pai Eterno. Se você é romeiro, se você vai participar das missas, das programações lá de Trindade, muito importante ficar esperto com as aglomerações, se proteger, passar álcool em gel nas mãos. Caso você esteja com algum sintoma gripal, ficar em casa, ficar de repouso, acompanhar a programação de forma remota, pela TV, pela internet, fazer as suas orações em casa. Isso é muito importante. É isso, Isa. Todo cuidado é pouco, né? Exatamente, Amanda. E fica então aí o alerta, né, feito pela Amanda e pela Flúvia, que a síndrome respiratória grave, ela não é só uma doença, ela pode ser um conjunto de doenças. Pode ser gripe, pode ser Covid. Então, reforçamos a importância da vacinação. Tanto Covid quanto gripe já tem vacina disponível, está disponível aí nos postinhos, pelo SUS. Todos têm acesso gratuitamente. Então, para se proteger, vacine-se. Muito obrigada, Amanda. É isso aí. Eu que agradeço. Tchau, tchau. E agora, mudando de assunto. Olha só, estão abertas até o dia 14 de julho as inscrições para o Laboratório de Roteiros Audiovisuais da Mostra Curtas. A atividade é gratuita e é voltada a profissionais do audiovisual que moram no estado de Goiás. Ao todo, serão selecionados 6 projetos, sendo 3 de ficção e 3 de documentário, nas categorias curta ou longa-metragem. A intenção é dar visibilidade às produções goianas no cenário audiovisual nacional. Se interessou, quer saber como se inscrever ou mais informações? Acesse o site goianiamostracurtas.com.br. E nos dias 3 e 4 de julho, o Sesc Centro realiza o evento literário chamado Vozes Femininas. O projeto homenageia Clarice Lispector, Hilda Hiltz, Adélia Prado e com mesas redondas e atividades culturais. A abertura acontece no dia 3, às 7h30 da noite, com debate e apresentações artísticas. Já no dia 4, o público confere mais um momento de conversa. Dessa vez, sobre as mais diversas rupturas sociais na literatura. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados pelo Simpla, com 24 horas de antecedência. Mais informações podem ser conferidas no site sescgo.com.br. E se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Conexões, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é 62991811406. Você também pode acompanhar nosso conteúdo nas redes sociais. É só procurar @TVUFG. Assista ao Conexões de segunda a sexta-feira, sempre a partir do meio-dia. Lembrando o nosso público cego de baixa visão que assim que eu e o professor Diego sairmos do estúdio, vai surgir na tela uma lista com os nomes dos profissionais que fazem tudo acontecer aqui na TV UFG. Se cuida, viu? Até amanhã!